Férias escolares, recesso de fim de ano, viagens à vista. É nessa hora que bate a dúvida sobre quais documentos dos menores levar nas viagens e o que é exigido numa fiscalização, por exemplo. Para tirar essas dúvidas e falar sobre esse assunto, está aqui conosco o advogado Herbert Alencar Cunha, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Basicamente, quando um pai e a mãe vão viajar com as crianças menores de ônibus, por exemplo, que documentos elas têm que levar ali para comprovar a paternidade, né? Bem, certidão de nascimento, RG, caso tenha. E se for um parente próximo, um irmão, por exemplo, que não seja menor de idade? O irmão teria que ter, logicamente, a autorização dos pais. Entendeu? Necessário que os documentos estejam completos. O pai e a mãe autorizando para que esse irmão possa também, entendeu, viajar. Mesmo que ele for maior de idade, ele tem que ter uma autorização por escrito? Como é que faz isso? Ele tem que ter, sim. Ele tem que ter, por quê? Porque ele está conduzindo uma criança menor sem a companhia dos pais. O único parente que pode viajar com os filhos, somente o pai e a mãe, né, que aí não precisa de autorização para as viagens internas, as viagens estaduais. Nas viagens internacionais, precisa sempre ter autorização do cônjuge. A gente foi ouvir umas pessoas nas ruas, porque nessa época do ano, como eu disse, muita gente tem dúvidas, né, sobre essa documentação, vai viajar, às vezes vai viajar com algum amiguinho também, né, dos filhos. Vamos ouvir então as perguntas das pessoas nas ruas. Vamos ver a primeira. Filho de 10 anos vai viajar com os pais de um amigo de carro. Basta levar o certidão de nascimento? E é justamente isso, né? Vai deixar o filho viajar com amigos. Sim, ele precisa conceder uma autorização por escrito. No site do CNJ, nós temos ali alguns tópicos, modelos, né, de autorização. E, logicamente, sempre com o reconhecimento da firma dos pais. Quer dizer, não basta ter aquele documento lá, o pai assinar, né, e dizer que aquela assinatura é do pai que autorizou. Tem que reconhecer a firma. Perfeitamente, para que a autoridade policial possa identificar que os documentos eles estão, logicamente, dotados de legalidade. Quem vai viajar de carro muitas vezes esquece desse quesito, né? Vai viajar para uma cidade vizinha, mesmo que seja dentro do estado, e leva um amiguinho e acha que não vai precisar da documentação. Mas se esse carro for parado numa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Rodoviária do Estado, esses documentos do menor podem ser pedidos? Eles devem ser solicitados, né? A autoridade ela deve identificar quais são as condições que aquela menor está, entendeu, viajando. E se existe ali a autorização dos pais. Caso, entendeu, não tenha, logicamente o policial ele deve fazer contato com a família para, verificar se existe mesmo essa autorização prévia. Quer dizer, se não tiver condição de fazer esse contato, não conseguiu contato com o pai ou a mãe da criança que está ali com os amigos, a viagem pode até se frustrar aí, né? Com certeza. O policial pode, logicamente, conduzi-los a uma delegacia especializada. E aí, com certeza, a viagem não vai seguir o seu rumo correto. Vamos ver agora, então, mais uma dúvida das ruas. Como que eu faço para pedir autorização para meus filhos menores viajarem desacompanhados de avião? Bem, a autorização é sempre feita através da vara da infância, né? É um documento essencial para que seu filho possa viajar tranquilo. E como é que se dá essa viagem de avião que muitas vezes o pai manda, o pai mora separado da mãe, por exemplo, mora num estado, a mãe mora no outro e por vezes manda a criança menor de idade de avião sozinha. Como é que funciona esse trâmite, essa burocracia para mandar uma criança sozinha de avião? Bem, para os voos estaduais basta a autorização da mãe, né? Agora, para os voos internacionais, aí tem que ter autorização de ambos. E quem fica responsável por essa criança dentro de um avião sozinha? A empresa? Logicamente, fica a companhia aérea. A companhia aérea que logicamente, recebe, recebe o menor e aí entrega para aquela pessoa que está no destino.
Então, tudo isso tem que ser previamente identificado. Uma criança, ela tem a autorização e lá consta para quem a companhia aérea vai entregá-lo. Tá ótimo. A gente ouve mais uma pessoa então agora. Eu vou viajar para o exterior, meu marido já está lá. Eu preciso de autorização? E aí? Precisa. A autorização tem que ser de ambos os cônjuges, salvo se ele já reside lá. Vamos supor que a família reside fora. Neste caso, precisa de uma autorização, de uma declaração de um consulado de que o menor reside em outro estado, em outro país. Caso não seja, né, aí sim precisa da autorização de ambos. Caso não encontre, caso o pai não consiga, né, conceder autorização, isso será, logicamente, suprido pela vara da infância. E daí, como é que essa pessoa procura onde nesse momento? Por exemplo, se o marido está lá num país, não tem condições de mandar essa autorização e eles têm que encontrar essa pessoa lá, o pai da criança. Qual procura em que local que ela vai para fazer essa formalidade? Ela procura a vara da infância do estado onde ela mora, entendeu? Reside, né? Então ali o juiz, logicamente, concede, exatamente. Aí o juiz concede uma autorização. Logicamente você tem que levar os documentos, né, entendeu? Pertinentes, dizendo que o pai encontra-se em tal estado, em tal, né, país. Tá ótimo. Vamos ver agora o Gustavo. Meu filho de 6 anos vai viajar com minha mãe de ônibus. É necessário ir ao juizado solicitar a autorização? No caso da avó, por exemplo, né, Nene? Basta uma autorização por escrito com firma reconhecida. E alguns aeroportos e até nas rodoviárias tem aquele juizado lá. Se a pessoa esquecer de fazer essa autorização, ela pode fazer na hora? Ela pode fazer na hora. Logicamente, é prioritário que ela faça antes, né? Para que não incorra qualquer problema, né? Então ela já hora, né? Perfeitamente, para que a sua viagem transcorra tranquilo, né? Primordialmente, né, se faz sendo necessário que ela já tenha os documentos anteriormente. Tá ótimo, doutor Herbert. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Herbert Alencar, conversou com a gente a respeito das viagens de fim de ano e como elas devem ser programadas junto com as crianças para não ter nenhum problema. Obrigada, Perfeito. doutor. Obrigado, até uma próxima.